Hoje vamos falar de um país que, ao ouvirmos essa simples batida, já sabemos do que se trata. É impossível mencionar esse lugar sem fazer referência ao reggae e ao seu principal nome no mundo, Bob Marley. No entanto, para além da música e da cultura Rastafari, essa pequena ilha no Caribe também é amplamente conhecida por suas belezas naturais, o que a torna inevitavelmente economicamente dependente do turismo. O país é também um dos 56 membros da Comunidade das Nações, tendo, portanto, e por enquanto, o rei Carlos III como monarca e chefe de Estado, embora esteja a 14 horas de voo de distância da Inglaterra. É verdade. Sua rica história, cultura e influência marcante na cultura pop fazem com que este lugar ocupe um grande espaço em nosso imaginário. Mas afinal, que país é esse? A Jamaica, como você já deve imaginar, é um país insular, ou seja, uma ilha localizada no Caribe, bem próxima a outras que já passaram por este canal, como Cuba, Porto Rico e Haiti, sendo esta o quinto país insular do Caribe em termos de extensão. Os povos indígenas da ilha, os taínos, a chamavam de Jamaica, que em aruaque significa terra da madeira e da água. Em 1494, Cristóvão Colombo, o famoso explorador genovês, a serviço da coroa espanhola, alcançou a ilha, a rebatizou como Ilha de Santiago e a reivindicou para o Império Espanhol. Na ocasião, a ilha era habitada pelo povo aruaque desde o século VII. Porém, com o estabelecimento dos colonos espanhóis a partir de 1509, rapidamente os índios aruaques desapareceram por ação, sobretudo, das doenças europeias, às quais eram bastante vulneráveis. A ausência de ouro e prata na região levou os espanhóis a dedicarem pouca atenção à ilha, utilizando-a sobretudo como base de abastecimento para colonos de outras áreas americanas. Ou seja, a presença colonial espanhola era mínima, o que chamou a atenção dos ingleses sedentos por posses no Novo Mundo. É nossa vez. A troca de posse da Jamaica dos espanhóis para os ingleses teve lugar no ano de 1655, marcando um ponto significativo na história da ilha. Naquele ano, uma expedição naval liderada pelo almirante britânico William Penn e o general Robert Venables chegou à Jamaica com o objetivo de conquistar o território. Os espanhóis, que haviam colonizado a ilha no início do século XVI, resistiram inicialmente, mas foram eventualmente derrotados pelas forças inglesas. A posse da Jamaica foi formalmente transferida para os ingleses pelo Tratado de Madrid em 1670, que reconheceu o controle britânico sobre a ilha. Fato é que a presença britânica na Jamaica, diferente da espanhola, deixou um impacto duradouro na sociedade, economia e cultura, moldando o curso futuro da história jamaicana e impactando para a diversidade étnica e cultural que caracteriza a ilha até os dias atuais. Não é por acaso que a língua oficial dos jamaicanos é o inglês e que sua capital se chama Kingston. Pouco se diz, mas a Jamaica foi, entre o século XVIII e início do XIX, a colônia mais importante do Império Britânico e não as 13 colônias na América do Norte. Durante os primeiros 200 anos do domínio britânico, a Jamaica tornou-se um dos principais exportadores de açúcar e cacau, centro de contrabando, ou seja, pirataria, e caminho das rotas do lucrativo e brutal tráfico de escravizados africanos. Assim como no Brasil, milhares de africanos foram trazidos para a ilha como escravizados para trabalhar nas plantações de açúcar, café, tabaco, gengibre, algodão, entre outras, enfrentando condições extremamente duras e desumanas. Para se ter ideia do tamanho e impacto da escravidão na ilha, em 1790 haviam aproximadamente 300 mil escravizados, numa proporção de cerca de 20 pessoas escravizadas para uma pessoa liberta. A brutalidade
brutalidade do sistema escravista deixou um legado profundo e doloroso na história jamaicana, moldando as relações sociais, econômicas e raciais. A abolição da escravidão na Jamaica ocorreu em 1834, após uma série de revoltas e o crescente movimento abolicionista. Em substituição ao regime escravista, os ingleses importaram trabalhadores de outras partes de seu império, indianos, chineses, como servos para complementar a força de trabalho, e por isso muitos descendentes desses trabalhadores continuam a residir na Jamaica atualmente. Ao longo dos anos que se seguiram, o grau de autonomia da Jamaica foi aumentando e em 1958 a Jamaica passou a ser uma província de uma nação independente chamada Federação das Índias Ocidentais. Em 6 de agosto de 1962, após quase 3 séculos sob domínio inglês, a Jamaica passa oficialmente a ser uma nação independente. Contudo, os jamaicanos não se desvinculam da coroa britânica ao permanecerem como membro da Commonwealth, o que significa seguir um modelo político de monarquia parlamentarista, no qual, na época, a Rainha Elizabeth II era a chefe de Estado. Porém, como no caso da própria Inglaterra, o monarca acaba sendo apenas uma figura cerimonial e o pouco poder real que tem está reservado para determinadas situações de crise constitucional. O parlamento jamaicano divide-se em 2 câmaras, a Câmara dos Representantes e o Senado. Os membros da Câmara são eleitos diretamente e o líder do partido maioritário na Câmara torna-se primeiro-ministro. O Senado é nomeado pelo primeiro-ministro e pelo líder da oposição parlamentar. A Jamaica tem um sistema bipartidário, com o Partido Nacional do Povo e o Partido Trabalhista Jamaicano a alternar no poder com frequência. Atualmente, o governador-geral da Jamaica é Patrick Allen, a 6ª pessoa a assumir tal cargo desde a independência do país. A ilha chega a 2024 com cerca de 2,825 milhões de habitantes. A subsistência, baseada na produção de café e açúcar, e tem a bauxita como principal fonte de receita, mas pouco valorizada pelo mercado internacional. Assim, o turismo acaba se fortalecendo como a atividade econômica mais importante para o país. A Jamaica recebe todos os anos muitos turistas devido à sua diferente e bela biodiversidade. Montego Bay, uma das praias mais famosas do país, é conhecida pelos resorts luxuosos e pela infraestrutura que tem para receber os visitantes. Apesar de ser uma pequena nação, a cultura jamaicana tem uma forte presença global. Na música, o rocksteady e o reggaeton são exemplos de fenômenos que surgem na indústria fonográfica da ilha e ganham o mundo. Porém, o mais famoso e que sintetiza bem a cultura jamaicana para além das fronteiras da ilha é o reggae. O reggae, fruto da fusão de ritmos africanos, indígenas e europeus, desde a colonização da Jamaica, passou por diversas transformações ao longo de sua história. A influência dos colonizadores permitiu a incorporação de novas perspectivas musicais e instrumentais adaptadas à realidade social e histórica da ilha. As letras, compostas em crioulo jamaicano, refletem o hibridismo cultural resultante de encontros ao longo do tempo. Situada na América Central, a Jamaica captava via rádio os sons de negros em cidades norte-americanas como Nova Orleans e Miami. Na década de 50, o auge do rhythm and blues em Kingston e Spanish Town levou os jamaicanos a se identificarem e misturarem esses gêneros musicais aos sons de tambores rituais, resultando no mento, o primeiro estilo musical jamaicano. Essa fusão foi fundamental para o movimento de revalorização da identidade cultural da ilha. O reggae roots, também conhecido como reggae de raiz, reflete as adversidades da modernização da Jamaica, como desemprego e condições precárias. É um estilo musical muito associado à filosofia Rastafari, manifestando rebeldia e descontentamento. Bob Marley, ícone da música jamaicana, conectou o reggae à filosofia Rasta, ampliando seu alcance além das fronteiras territoriais. Dessa forma, o reggae se constitui como resultado da heterogeneidade de povos, desenvolvendo uma identidade única transmitida ao longo das gerações. Para os jamaicanos, o reggae não é apenas um gênero musical, lazer ou entretenimento, é uma condição de vida que proporciona um sentimento de patriotismo, luta e denúncia. A força cultural da Jamaica, assim como da África, transcende fronteiras, e o reggae é a expressão material desse poder, despertando em todos os povos o mesmo sentimento idealizado por sua criação. No cinema,
cinema, a Jamaica tem uma história na indústria cinematográfica que data do início dos anos de 1960. A abordagem da juventude delinquente da Jamaica é apresentada no filme de crime The Harder They Come, de 1970, estrelado por Jimmy Cliff como um frustrado e psicopata músico de reggae que comete uma onda de crimes e assassinatos. A Jamaica também é frequentemente usada como local de filmagens, como acontece no filme Dr. No, da franquia James Bond, e Cocktail, estrelado por Tom Cruise. O caso mais famoso talvez seja a comédia da Disney de 1993, Jamaica Abaixo de Zero. No esporte, embora o cricket seja o mais popular, a Jamaica se destaca mundialmente, de fato, em competições internacionais no atletismo. Nas últimas 6 décadas, a Jamaica produziu dezenas de velocistas de classe mundial, incluindo o campeão olímpico e mundial Usain Bolt. O futebol e corrida de cavalo são outros esportes populares na ilha caribenha. Por fim, a culinária jamaicana é um outro lugar que podemos ver a mistura de muitas tradições étnicas que marcam a cultura do país. Geralmente muito apimentada, ela possui influências indígenas, espanholas, chinesas e inglesas. Na época da escravidão, muitos escravizados, ao fugirem, se refugiavam nas montanhas. Nessa época, o fogo e a fumaça poderiam revelar a localização. Por isso, criaram um método de cozimento de carne que não gera fumaça, dando origem a uma carne muito parecida com o charque ou com a carne seca. Atualmente, carnes de frango, porco e peixe seguem sendo preparadas da mesma forma, mas por uma questão de tradição. Outro alimento que remete à época da escravidão é a fruta pão, que foi trazida da África para servir de uma fonte barata para alimentar os escravizados, bem como a mandioca e diversas outras raízes. Assim como no Brasil, o arroz com feijão também é a base da alimentação jamaicana. Os grãos são pré-cozidos e misturados em um único recipiente, adicionados de diversos temperos, inclusive sal. Além disso, é comum que o prato também seja encorpado de vegetais e picadinhos de carne. Na Jamaica, por conta da colonização britânica, o chá também é presente no cotidiano dos jamaicanos, podendo ser de ervas misturadas com rum, leite e até peixe. Dentre as bebidas geladas muito populares está o Sky Juice, feito de gelo raspado temperado com xarope, além da água de coco. Cerveja e rum são as bebidas alcoólicas mais procuradas e o café jamaicano das Montanhas Azuis está entre os mais saborosos do mundo. Em resumo, a Jamaica se destaca não apenas como um ponto de referência mundial quando se trata de reggae e cultura Rastafari, personificados por ícones como Bob Marley, mas também como um país multifacetado e vibrante. Sua história, marcada por mudanças de domínio colonial, deixou uma influência duradoura em sua sociedade, economia e cultura, evidenciada pelo papel significativo que desempenhou no comércio de açúcar, cacau e na trajetória brutal do tráfico de escravizados. Com uma população majoritariamente negra, sendo mais de 90%, a Jamaica representa um pedaço da África no Caribe. Hoje, a Jamaica é uma nação com uma identidade única, carregando consigo o legado de sua rica história enquanto abraça as influências modernas. O turismo, impulsionado por suas belezas naturais e biodiversidade, destaca-se como uma força econômica vital, consolidando a Jamaica como um belo destino não apenas para os amantes da música reggae, mas para todos que buscam uma experiência única e autêntica.